Quero saudar aos irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Hoje quero trazer mais uma reflexão aqui para vocês, mais um ensinamento, né, da parte do Senhor, para que a gente possa depois disso ficar refletindo, né? E eu coloquei aí, né, tem muitas pessoas que dizem assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Só que muitas vezes eu vi essas pessoas usando esse verso erroneamente. E eu sempre tentava observar e aprender com essas questões. E refletia o que realmente significa, né, obedecer. Que obedecer é melhor do que sacrificar. É interessante que essa palavra, na verdade, está no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 15. Só que eu quero falar algo para vocês que ontem, como eu fiz aquela live, e depois eu fiquei pensando, né? E realmente eu já falei isso não só na live de ontem, mas também em outras lives eu já falei que tudo se resume numa só palavra: a desobediência. E muitas vezes as pessoas, por não quererem obedecer da forma que tem que ser, elas acabam pagando um alto preço. Elas acabam colhendo consequências bem amargas. E a gente precisa tentar entender em relação a isso, porque não basta nós dizermos que não, mas eu obedeço. Será que realmente nós temos obedecido da forma que a palavra requer de nós? Olha só, cada vez que eu penso em relação à palavra do Senhor, e desde o princípio ao final, falando até mesmo ontem que eu falei sobre hierarquia, né? Que até no céu existe anjos, arcanjos, serafins, querubins, que ali eles são, né, classes de hierarquia e obedecem ao general maior, que é Deus, né? Mas às vezes aqui na Terra os seres humanos são tão prepotentes, tão arrogantes, que eles não querem obedecer a nada nem a ninguém. Ou até obedecem em partes, mas não na totalidade. Eles obedecem um lado, mas o outro lado eles não querem obedecer. E às vezes eles alegam isso, né? Ah, mas é melhor obedecer do que sacrificar. E depois estão pagando pelas consequências de obedecerem só em partes, não obedecerem na totalidade. E muitas vezes eles não sabem por quê. E ontem até mesmo eu falei, hoje eu falei novamente com a minha família. E é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje também. E olha só, aqui no livro de Samuel eu quero ler para vocês. Às vezes eu não gosto muito de ler tudo, sabe, irmãos? Porque eu gosto de que vocês procurem e depois vão estudar. Mas eu quero falar aqui em relação a essa palavra que tem um subtítulo que diz a desobediência de Saul. Porque olha só, entendam uma coisa, que desde que o mundo é mundo também, houve-se regras, houve-se estatutos para todos os âmbitos. E nós não podemos fazer divisões dessas partes. Nós temos que saber que uma coisa anda lado a lado. E desde as antiguidades, né, vamos falar pelaquela época, que antes eram escolhidos reis, né, para governarem esse sentido da terra, esse sentido, né, físico, matéria, que as pessoas precisavam ter normas, leis, regras a serem cumpridas. Só que esse reinado, né, para auxiliar esse reinado, né, Deus instituía também sacerdotes, anciões, líderes religiosos, que, né, eles não podiam andar separados, à parte, eles tinham que andar juntos. E o reinado, os reis, nunca poderiam esquecer
que antes de qualquer coisa eles deveriam consultar os sacerdotes, eles deveriam obedecer os sacerdotes. E por mais que, olha só, diante dos olhos humanos, qualquer um de nós diria que esse reinado, o rei era a parte maior, a autoridade maior. Só que não. A autoridade maior estava sobre os sacerdotes. Então, os reis não deveriam fazer nada sem consultar os sacerdotes, porque os sacerdotes tinham uma ligação direta com Deus e, né, tudo que eles falavam, tudo que eles oravam, colocavam em oração, Deus respondia. Aí eles falavam os recados da parte do Senhor para o rei e o rei tinha que obedecer. Só que qualquer um de nós, né, como eu falei, quando a gente pensa reis, sacerdotes, a gente acha que o maior, a autoridade maior são os reis. Não. Assim como até hoje nós pensamos que as autoridades maiores são os presidentes, os governadores, os prefeitos e todos os que estão ali trabalhando com essa gente, né? Só que não. Pasmem, não é como nós imaginamos, não. Quem exerce a autoridade maior são os sacerdotes, os líderes religiosos, que as quais os presidentes, os governadores, os prefeitos deveriam sempre consultá-los, né, de como agir, né, o que Deus tem em relação às coisas e assim eles exercessem, né? Porque quando um justo governa, o povo se alegra. E principalmente quando esses líderes, esses reis não tinham muito entendimento, eles não tinham como seguir, né, pelos seus achismos. Então eles tinham que consultar os sacerdotes. Então eu vou usar esse exemplo bastante conhecido nosso, que é Samuel e Saul. Saul fazia parte desses reinados, ele era um rei. E Samuel era um sacerdote, um profeta e um juiz sobre a nação de Israel. Embora o rei fosse Saul. Mas Saul tinha que ter em mente que tinha que sempre, para fazer algo, alguma coisa, ele tinha que consultar Samuel para ver o que Samuel iria lhe dizer da parte de Deus e assim colocar em prática. Mas olha o que aconteceu uma certa feita. E aqui fala sobre a desobediência de Saul. Samuel exortou a Saul, dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças, recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Na primeira vez que a gente lê, a gente não entende, né? Mas eu já expliquei essa questão para vocês. E olha só, aqui manda consagrar para anátema, que era malditos, né? Por quê? Na verdade, esse povo, essa gente estavam colhendo consequências por conta dos erros deles mesmos. Né? Fizeram mal para o povo de Deus, não receberam e eram pessoas ímpias, pecadoras, iníquas, que não se voltavam a esse Deus. Então, eles estavam colhendo, através disso, suas próprias consequências dos seus atos. Então, olha só, quando Samuel falou isso para Saul, né? Saul convocou o seu exército, passou-o em revista em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: fugi,
Afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça serdes aniquilados juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel quando estavam caminhando para esta região, vindo do Egito. Imediatamente os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste, à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Todavia, Saul e seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom. Não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. E tem um outro subtítulo que diz aqui: Saul é condenado pelo Senhor. E diz assim: a palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Quer dizer, Deus, mandou Samuel ungir Saul como rei, só que Saul deveria obedecer tudo quanto, vindo da parte de Deus através de Samuel. Então, tudo que aquele homem chamado Samuel dissesse para Saul, ele tinha que obedecer fielmente, porque ele não estaria só obedecendo a voz de um homem, mas ele estaria obedecendo a voz do Senhor. Então, quando ele desobedeceu, Deus falou: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Olha só a soberba desse homem, chamado Saul. Ergueu um monumento à sua própria honra. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou, dizendo: bendito seja tu, de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Será? É o que nós vamos ver. Contudo, Samuel lhe indagou: e que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto também? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Gente, eu paro aqui um pouquinho só para dizer para vocês que como é fácil culpar os outros, Esse rei chamado Saul, ele não cumpriu a palavra na totalidade, conforme Deus havia ordenado Samuel a transmitir a ele. Ele poupou o rei Agag, o rei dos amalequitas, e também o melhor daquela gente, o gado, as ovelhas, Então, quando Samuel chegou, ele tinha dito que tinha cumprido as ordens, mas não era. Ele cumpriu em partes. Então, não adiantaria obedecer em partes. Tinha que ser na totalidade, da forma qual Deus havia orientado. E interessante, que aí depois, quando ele ouviu isso da parte, de Samuel, que disse, e que são esses balidos de ovelha que chegam aos meus ouvidos e esses mugidos de bois que escuto também? Aí ele quis alegar culpa para os guerreiros, Foi os guerreiros que trouxeram de Amaleque. Só que, porém, ele era o rei. Então, os guerreiros estavam a serviço do rei. Então, o rei tinha que ter dito não.
Se é que foi realmente só os guerreiros que quiseram trazer, mas teve consentimento dele. Ele consentiu. Caso contrário, se ele tivesse dito não, os guerreiros não teriam trazido. Então é fácil depois culpar os outros, né? E essas coisas estão acontecendo bem diante dos nossos narizes. Não foi só lá naquele tempo, mas também até hoje. As pessoas, né, os pastores, os líderes religiosos, muitas vezes, né, fazem vista grossa para aquilo que os guerreiros, os demais membros estão trazendo para dentro do povo. Não fazendo, realmente não cumprindo a palavra na totalidade. E não adianta porque, né, os balidos e os, né, aqui diz os balidos dos animais e os mugidos de bois que escuto, eles ressaltam no meio do povo. Eles ressaltam. E uma pessoa que é espiritual, ela consegue entender isso. E olha só, aí quando Saul disse, foi os guerreiros que trouxeram de Amaleque, eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Mas se realmente foi a vontade dos guerreiros de fazer isso, eu repito, né, cabia a Saul, que era a autoridade maior sobre os guerreiros, ter dito não, vamos cumprir a palavra na totalidade e ser firme, porque tem que ser firme. Assim como os pastores e líderes religiosos têm que ser firme com os membros. Não adianta eles quererem, vou trazer aqui para dentro isso, vou trazer, vamos poupar isso aqui. Não, tem que dizer não, assim como Saul deveria ter dito. Mas ele também tinha sua parcela de culpa, porque ele era o rei e autorizou. De repente até foi ele mesmo que mandou, mas ele depois quis botar a culpa nos guerreiros, né? Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixa-me dizer-te o que Yahvé me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menor que seja aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? Quer dizer, olha só, gente, mais uma vez eu vou mostrar para vocês através das minhas mãos. Aqui tá os homens de Deus, os anciões, os líderes, os sacerdotes, né? Aqui está nessa classe Samuel, que naquele tempo era, né, o sacerdote, o juiz e profeta sobre Israel. E aqui, nessa minha mão, vou representar essa outra mão, estava, né, Saul e toda uma nação que ele deveria liderar com pulso firme. E ele sempre, tudo e qualquer coisa que ele fizesse em relação à nação, ele tinha que consultar aqui. Então, nesse sentido, até que Saul reconhecia que ele era menor que esses aqui. Porque esses aqui, sacerdotes, os líderes religiosos, os anciões, eles, né, falavam com Deus, tinham direcionamentos da parte de Deus e eles que iam aconselhar, né, esse rei a liderar através, né, do braço forte de Deus. Só que, né, não adiantava ele reconhecer que ele era menor em autoridade, mas quando ele deveria exercer, né, ser maior diante dos guerreiros, diante da nação, ele não fez isso. Ele se ensoberbeceu, né, erguendo um monumento, né, diante dos olhos da nação dele mesmo. Só que, porém, quando ele tinha que dizer não para os guerreiros, não para as coisas erradas que o povo estava fazendo, ele não fazia, ele não exercia a autoridade. Porque, como eu disse para vocês, no céu tem classes hierárquicas, aqui na terra também. Por isso que Deus nos ensinou a obedecer. Obedecer, né, a classe maior do outro. Nunca o que está com maior autoridade se sentir superior, mas nunca também, né, os outros se sentirem inferiores, a ponto de saber que sempre vai ter alguém também que eles vão liderar. Assim como a classe onde estava Samuel era a autoridade maior sobre o rei. Só que, porém, o rei era uma autoridade maior sobre os guerreiros.
e precisavam se respeitar essas hierarquias e exercer a sua autoridade no papel que eles estavam, né, exercendo ali. Então, só que Saul não fez isso. E olha o que Samuel continuou dizendo. Deixa eu seguir aqui. Por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? E Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas. Faze-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedecestes às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahvé. Não, não obedeceu. Realizei a missão a que fui incumbido. Não, realizou em partes. Mas quer dizer, não é só em partes que tem que fazer, é na totalidade. Poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Mas e quem é que mandou ele poupar? Não, a ordem não tinha sido para ser exterminar tudo? Então ele poupou por quê? Pegou as ovelhas, os bois, os melhores do gado daquele povo, por quê? Por que ele fez isso? Não iria adiantar, gente. Assim, essa lição não é só, é através dessa lição que nós aprendemos hoje como agirmos hoje na nossa atualidade. Olha só. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitastes a palavra de Yahvé, ele também rejeitou como rei do seu povo. Então, olha só, gente, mais uma vez, vamos recapitular isso para que nós possamos compreender bem. Assim como nas esferas celestiais, como no céu, existem, quer queiram vocês aceitar ou não, existem hierarquias. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, e todos eles, um obedece à hierarquia do outro, né? Lembrando que o cabeça maior é Deus. Então, o que Deus quer nos ensinar aqui na Terra? Até porque se nós não aprendermos isso aqui na Terra, com certeza, se fosse permitido nós entrar lá sem aprender, nós seríamos os próximos Satanás de lá do céu. Nós seríamos os próximos Satanás. Porque daí a gente ia chegar lá no céu dizendo: quem que eu devo obedecer? Quem? O anjo? Não, eu só vou obedecer Deus. Não. E daqui um pouco eu já estava até pensando: não, olha, quem sabe eu vou colocar o meu altar lá em cima do altar do trono de Deus. Certamente fariam isso, porque foi exatamente isso que Lúcifer, Satanás, o capiroto, o inimigo, fez. Então nós temos que aprender aqui a nos submeter, a obedecer a palavra na totalidade. Saul é um exemplo a nós que não podemos. E ele tinha certeza, se vocês olharem para essa palavra, quando ele falou com Samuel, ele tinha certeza que ele tinha cumprido. Não, mas eu obedeci.
Não, mas eu fiz tal coisa, só poupei, né, o rei, os animais, trouxe aqui, mas, né, depois eu ia ofertar, nós ia ofertar ali, fazer sacrifício. Quem mandou fazer isso? Qual foi a palavra que Samuel falou? O que Deus falou para Samuel falar a Saul? Ah, poupa o rei, traz os melhores. Não, mata tudo, é anátema, mata, extermina. Mais uma vez relembrando, Deus falou isso porque ele era ruim? Não, era o próprio povo colhendo as suas consequências. Porque tem que ter consequências para todo o pecado. O pecado, gente, mais uma vez eu vou lembrar vocês, o pecado depois de concebido gera morte. Então eles cavaram a própria sepultura. Então Deus não estava sendo duro, estava apenas permitindo que eles colhessem as suas consequências. Então extermina tudo. Mas o Saulzinho foi lá, né, querer poupar um pouco. E aí depois, crente que tinha obedecido. E assim estão muitos cristãos no nosso meio. E olha só, como eu falei na live para vocês ontem, o que eu mais tenho observado é pessoas assim, ó, que, gente, eles não querem obedecer na totalidade. Eu vejo isso, eu vejo muito isso. E vejo pessoas, por não quererem se curvar, não quererem obedecer às classes, às hierarquias, eles sofrem, eles penam, eles padecem, eles praticamente são mortos em vida. E tudo por causa da desobediência. E por quê? Porque aqui diz que a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. A rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. E o que a palavra fala sobre a feitiçaria, os feiticeiros que ficarão de fora? Quer dizer, condenação, lago de fogo para os rebeldes, gente. Então, olha o que Saul, gente, colheu por conta dessas coisas. Olha o que virou o reinado desse homem, foi um fracasso total, que acabou no seu próprio suicídio. Ele se jogou em cima da espada, ele se matou. Então, olha o que acontece com uma pessoa que não cumpre a palavra na totalidade, apenas obedece pela metade. E vale lembrar que, olha só que interessante, que muitas vezes as pessoas, elas não querem se curvar para os líderes religiosos. Não querem se curvar aos pastores, né, e todas, né, eu vou dizer líderes religiosos porque às vezes mudam de nome para nome, de igreja para igreja, mas enfim, as pessoas às vezes não querem se curvar para eles. Não, é melhor obedecer do que sacrificar, eu vou obedecer a Deus, é Deus que me manda. Tá. E Deus não instituiu autoridades? Porque a palavra diz, vamos lembrar, que toda autoridade é constituída por Deus, né? Tanto os sacerdotes, os líderes religiosos, os anciões, como vocês quiserem chamar. Essa classe aqui que está sempre conectada com Deus para ajudar a humanidade, né? Ele levantou, deu autoridade. E também levantou essas autoridades que antigamente era chamado de reis. Ainda existe alguns países que têm reis, mas aqui para nós a gente sabe que fazem parte aqui desses reinados os presidentes, senadores, ministros, tudo que trabalham com ele, os governadores, os prefeitos, os que exercem autoridade sobre essa parte material da terra para nos conduzir, né? Para ter-se regras, ter-se normas, porque infelizmente os seres humanos, se não for colocado leis em cima deles, né? Virá bagunça, vira baderna. Então Deus instituiu tanto esses quanto esses. Então por isso que ele diz que toda autoridade, né, é constituída por Deus, né? E todo aquele que se rebela contra uma autoridade constituída por Deus traz
condenação sobre si mesmo. Mas vale lembrar que esses reis daquela época, né, assim como até hoje tem reis em alguns países, mas fazem parte, né, dessa hierarquia, fazem parte os presidentes, governadores, prefeitos, né, e toda essa classe que ajuda eles são a autoridade sobre a nação. Só que vale lembrar que a autoridade maior que está sobre eles é esse lado aqui. Quer vocês queiram aceitar presidentes, quer vocês queiram aceitar governadores, quer vocês queiram aceitar prefeitos, a autoridade maior é desses aqui, que vocês deveriam ouvir. Todos os presidentes, todos os governadores, todos os prefeitos e todos os demais líderes ali que auxiliam eles sobre o regimento da nação, eles deveriam se submeter aos líderes religiosos e ouvir os seus aconselhamentos da parte do Senhor de como, né, liderar uma nação. Só que aí Saul não quis ouvir, mesmo sabendo que ele era menor em hierarquia em relação ao sacerdócio do Samuel, ele não quis cumprir na totalidade a palavra do Senhor e fez em partes. Por isso, Deus usou o próprio Samuel para vir e dizer o que tinha acontecido com ele, né? Que, né, não ia adiantar. Olha só, contudo Samuel declarou: agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifício de que com a sincera obediência à sua palavra, quer dizer, sincera na totalidade, não pela metade. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão de coração é mais do que a gordura de carneiros. Então ele tinha que ser submisso à palavra de Deus que estava sendo entregue para ele através da boca de Samuel. Mas ele não quis. E o que aconteceu com ele? Trouxe condenação sobre ele mesmo e sobre uma nação inteira ali, que a gente sabe de quantas guerras ali foi perdido, né? Então, gente, pensem, ok? E depois não adianta também, muitas vezes, essas pessoas culparem, né? Porque cada um tem que saber a autoridade constituída por Deus. Eu sei, por exemplo, que eu tenho que estar, né, também subjugada, submissa a esse sacerdócio, a esses líderes religiosos. Sabendo também que eu tenho que fazer a minha parte, me conectar com Deus, estudar as Escrituras, mas eu tenho que obedecer a eles. O que foi instituído, se eu vou congregar na igreja, onde eles são autoridades, eu tenho que obedecer a palavra deles. Eu tenho que estar nessa submissão, até mesmo daquilo que eles implantarem na igreja. Se não é de contra a palavra que eles colocarem, eu tenho que obedecer. Eu vou citar mais uma vez para vocês como um exemplo, quando eu tentei fugir da congregação a qual eu estou, só por causa das vestes, às vezes que eu usava calça comprida, e eu pensava assim, eu vou congregar lá em Jaguari, porque eu moro aqui. Se eu estou aqui de calça, o pastor que está lá não vai me ver, e os que estão aqui não vão poder falar nada, então tô bem, graças a Deus, né? E aí Deus me fez ver, poxa, tu por conta de uma coisa, você abriu brecha para tantas outras. Rebeldia. Tu tá na rebeldia. E isso é pior do que pecado de feitiçaria. Volta para o lugar onde eu te coloquei e fique ali. Então eu voltei de lá para Jaguari, né? E passei a congregar na igreja daqui. Só que daí um dia Deus me falando, né? Que eu tinha que obedecer à voz do meu pastor. Que se ele proibisse na igreja, ó, não anda de calça comprida, por mais que não fosse pecado, eu deveria obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar.
Eu precisava obedecer à voz dele. Por quê? Porque ele foi a autoridade constituída sobre mim. E todo aquele que se rebela contra uma autoridade constituída por Deus traz condenação sobre si mesmo. Até mesmo se eu me rebelar contra o presidente, contra o governador, contra, né, o prefeito, eles vão me prender. Eu vou sofrer as consequências. Até mesmo se eu deixar de cumprir alguma lei, se eu deixar de pagar imposto, eles podem até, né, tirar o que eu tenho e me prender. Tem-se consequências. Então eu vou estar trazendo condenação sobre mim mesmo. Eu vou ser condenada de acordo com a lei, né, que vigora na nação, eu vou ser condenada. Então é a mesma coisa quando eu me rebelo contra um sacerdote, contra um líder religioso. Ah, mas não é pecado. Não interessa. Saul também achou, não é pecado. E depois eu ia usar esse gado, essas ovelhas para sacrificar para o teu Deus. Quem é que mandou? Quem é que estava a cargo disso? Quem é que tinha a missão de sacrificar, de fazer esses sacrifícios? Não era o profeta? Não era o sacerdote? Era ele. Então, não se meta, Saul, fazer uma coisa que não é para ti. Obedeça às hierarquias. Respeita-se a palavra. Respeitam-se as leis. Respeita-se. Porque, mais uma vez, eu falo para vocês que várias consequências que o homem está cavando para si mesmo é só por causa da desobediência. Observem para vocês verem que a maioria da população, hoje mesmo eu falei com a minha família, sentei com o Juca, o meu esposo, com a minha filha Caroline, com o meu filho José, né? Só não falei com o meu netinho porque ele estava já na aula. Mas eu disse, gente, obedeçam. Não adianta vocês dizer, eu vou servir a Deus do meu jeito, porque eu já ouvi eles falando isso. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Eu também falava. Até que eu comecei a estudar as escrituras e vi que não é do meu jeito. Porque senão eu estaria me rebelando. Porque daí a gente vai, mas eu não quero fazer isso. Mas o pastor mandou fazer aquilo, eu não quero fazer. E acaba às vezes saindo da igreja. Aí tá pior do que Saul. Pior do que Saul. E olha o destino que Saul teve. Olha o fracasso que culminou todo o reinado dele. Então, gente, traz condenação em todos os âmbitos. Traz condenação em relação, né, aos que estão reinando sobre a nação, porque tem-se leis para ser cumpridas. Se vocês saírem dela, vocês vão sofrer condenação. Vocês vão ser presos. Se for no caso de impostos, vão tirar o que vocês têm. Vocês vão pagar um preço. Assim é se rebelarem contra as autoridades que Deus constituiu, que quer vocês queiram aceitar ou não, essa classe aqui onde estava Samuel, que era dos líderes, dos sacerdotes, dos anciões, dos profetas, eles eram maiores. Na hierarquia, eles eram maiores que esses que estavam reinando. Aprendam isso de uma vez por todas, presidentes, governadores, senadores, ministros, prefeitos, todos vocês que trabalham nessas áreas, saibam que vocês têm que obedecer esses aqui, porque esses aqui vão dizer algo da parte do Senhor. Lógico que, né, tirando os falsos líderes aí, né, que aí também eles vão se macomunar com vocês e fazer as mesmas asneiras, besteiras, corrupção, degradação, pela soberba, a ganância, né, e soberba, aí vão começar a roubar junto com vocês. Agora, se vocês forem procurar realmente quem é cheio do Espírito Santo, esses líderes religiosos que são cheios da presença de Deus, como esse sacerdote Samuel, vocês não vão ter fracasso. Porque quando um justo governa, ouve a voz do Senhor transmitida através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes, dos seus líderes religiosos, que estão em constante oração, se vocês ouvirem, tem êxito. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então, quer vocês aceitem ou não, esses aqui são as autoridades maiores, no sentido hierárquico da coisa.
Dentro do nosso lar, por exemplo, doam-se mulheres que adoram ser chamadas de empoderadas. Quem é o cabeça é o homem. E eu sempre digo assim, ó, aceitem que dói menos. Aceitem que dói menos. E é um prazer quando a gente entende isso, gente. É um prazer. E a gente sabe que daí está cumprindo a palavra do Senhor. Foi Ele que decretou. Ele que decretou. Está escrito aqui. O homem é a cabeça do lar, da sua mulher, dos seus filhos, da sua família, né? E acima dele está Jesus. E assim vai indo, gente. Para haver-se, né, união, para haver-se paz, para as coisas funcionarem em ordem. Mas pelas pessoas não entenderem, tanto um quanto os outros às vezes se corrompem. Cuidado com essas coisas, porque o resultado só é fracasso. 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 Exemplo está aqui. Saul fracassou. Só quis cumprir pela metade e não por outra, o todo inteiro. E eu quero ler, gente, eu não posso deixar de ler o que diz aqui na minha Bíblia. Porque antes mesmo de eu ler, eu já tinha essa concepção. Mas olha só o que diz aqui. Aqui estão, deixa eu ver se é esse aqui, deixa eu ver. Aqui estão eloquentes metáforas sobre certos tipos de vírus que penetram e permanecem corroendo e destruindo a sã doutrina das igrejas cristãs em todo o mundo. Aqui está falando em relação, como eu falei para vocês, nesse verso 14. Olha só, diz assim, ó. Contudo, Samuel lhe indagou, e que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos e esses mugidos de bois que escutam também? Aqui estão eloquentes metáforas sobre certos tipos de vírus que penetram e permanecem corroendo e destruindo a sã doutrina das igrejas cristãs em todo o mundo. Ainda hoje se ouvem balidos e mugidos estranhos no meio do povo de Deus. Eles invadem nossos arraiais na forma de modismos, princípios bíblicos paganizados, liberalismos, humanismos e formas de lazer e prazer mundanos associado à vida consagrada à palavra do corpo de Cristo, a igreja. Vocês entenderam? Que assim como Saul desobedeceu às ordens diretas de Deus, né? Porque por mais que ele tenha usado Samuel para falar com o rei, era Deus falando com o rei. E esse rei não quis obedecer, obedeceu em partes e achou que estava obedecendo na totalidade. Assim estamos muitos de nós. E o que aconteceu? Ao invés de fazer conforme a palavra e dar fazer com que aquelas pessoas colhessem as consequências dos seus atos, pelos seus pecados, e destruísse tudo, ele poupou o rei e trouxe o melhor dos bois, das ovelhas, trouxe para o meio da nação, trouxe para o meio do povo. E Samuel foi falar. Ah, é? Tu fez? Tem certeza que obedeceu? E o que é esses balidos de ovelha, esses mugidos de boi que eu estou ouvindo? E a gente vê essas coisas, gente. É gritante no meio das igrejas, coisas que muitas vezes, os que estão ali exercendo a autoridade trazem para dentro do povo. E aqui, como eu disse para você, Saul disse, mas foi os guerreiros. Tá, mas e cadê o rei? Cadê o que está ali exercendo autoridade sobre aquela gente? Dissesse não, Deus falou através de Samuel que não é para fazer, não vamos fazer. Exercesse a autoridade, Tem que exercer a autoridade. Assim como os líderes religiosos, os pastores, têm que exercer a autoridade sobre os membros. E os membros têm que ter consciência que na classe de hierarquia eles têm que obedecer. Tem que se obedecer.
Não pode simplesmente, eu vou servir a Deus do meu jeito lá na igreja e o pastor que me engula. Só lamento. Por mais que muitas vezes as pessoas não dizem isso com palavras, mas com seus gestos, como eu estava fazendo. Aí Deus me fez ver. Pois é. Isso até poderia não ser pecado. Só que, porém, para esconder isso, você cavou um pecado, que é a rebeldia. E a palavra diz que a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. Então, se Jesus voltasse, eu até poderia não ficar por conta das calças, mas eu ia ficar pela rebeldia à palavra do pastor. Eu tinha que obedecer. Por mais que Saul tivesse boas intenções, não. Depois nós vamos sacrificar ali para o teu Deus essas ovelhas, esses bois. Quem disse que Deus quer? Que Deus quer a obediência total à palavra. Se ele disse não, é não. Não interessa se depois tu quiser sacrificar essas coisas para ele. Não. Obedeça. Obedeça. Mas para o povo é tão difícil entender, né? E eu já vi pessoas lá dentro da igreja fazendo o que bem desejam, o que bem querem. Os pastores às vezes dizem, gente, não façam isso, né? Os decretos, os estatutos da igreja, né? Tem que ser assim, as disciplinas. Estou falando da minha agora, né? Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A doutrina é assim, assim, assim. Não fazem isso, não fazem aquilo. Até mesmo, né, para ser reconhecida como a Assembleia de Deus. Até ouvi agora há poucos dias um vídeo que eu achei maravilhoso, que dizia assim, a Assembleia de Deus tem doutrina. E é verdade. E eu acho a coisa mais linda. Eu acho lindo. Eu acho lindo quando os pastores colocam, né, a doutrina ali, baseados, pautados na palavra. Eu acho lindo. E por mais que não seja, gente, por mais que não seja, mas Marta, não é isso que é pecado. Se eles colocaram, obedeça. Mas não está na Bíblia, mas obedeça. Vai fazer mal para você retirar alguma coisa? Vai fazer mal para você deixar de, né, fazer certas coisas? Vai fazer mal? Vai fazer mal? Não vai fazer mal. Então por que não deixar? Agora, se ele disser, Marta, não usa anéis nos dedos, não usa joias, adornos, adereços, não usa, né, calça comprida, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Antigamente eu dizia que não. Não, mas não tá aqui, não, mas não tá, não é isso que é pecado. Eu também dizia. Aí depois, estudando a Bíblia, eu pude ver que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque depois não ia adiantar eu pegar e dizer, Senhor, aqui na minha sala eu estou estudando para o Senhor, para ensinar as pessoas, eu estou pagando um preço, eu estou oferecendo isso como uma forma de sacrifício para o Senhor. Senhor, eu vou fazer visita nas casas como uma forma de sacrifício por tudo que o Senhor fez por mim. Deus vai me olhar e vai dizer, não aceito. Não aceito. Aí obedecer a palavra. Obedeça a palavra. Obedeça às classes hierárquicas. Eu só posso ir de contra algo ou alguma coisa quando essa pessoa que está acima de mim me fizer algo que vai contra a palavra. Aí sim. Aí a palavra me dá respaldo, que eu não preciso obedecer. E ao contrário disso, eu tenho que confrontá-los, por mais que eles estejam numa classe mais elevada que eu. Eu tenho que falar para eles, pastor, não está certo, isso não está correto, está contra a palavra, e isso eu não vou obedecer. Eu obedeço o que o Senhor falar aos demais. Agora, é isso que está contra a palavra, eu não vou obedecer. Aí eu posso fazer. Devo fazer. E sentar com ele, abrir a Bíblia e dizer, me mostra aqui, onde é que está isso que o Senhor falou? Ao contrário disso, está aqui, a palavra condena, então não deve fazer não. Aí eu posso fazer isso para eles.
Agora, no momento que ele me disser algo, né, pautado pela palavra, na palavra, e até mesmo algo, por mais que não esteja na palavra, como muitos dizem, ah, Marta, mas lá, porque assim falam, gente, assim falam. Principalmente, já que eu falei nisso, vamos falar em relação a adornos, a apetrechos, a joias que muitas vezes as pessoas usam exageradamente. Às vezes as pessoas dizem assim, ó, ai, as igrejas usaram lá quando, né, foi dito que os enfeites, a beleza da mulher não seja nos seus frisar de cabelos, nas suas roupas, nos seus adereços, mas sejam do espírito cordato. Muitas igrejas usaram isso para nos proibir, mas não é isso que é pecado. Mas se o teu pastor proibir, é pecado sim, você vai estar cavando um pecado de rebeldia. Então obedeça se ele disse que não. Se não quer obedecer, então é muito melhor você trocar de igreja. Só que, porém, vale lembrar o seguinte também. Se você trocar de igreja por conta dessas questões que não vai te matar, que não vai, né, causar danos para ti, ao contrário, só tende até acrescentar. Porque daí tu não vai mais perder tempo, gastar dinheiro com essas superficialidades, com essas coisas que não edificam, e vai ter mais tempo para a palavra, vai ter mais dinheiro até mesmo para ajudar, contribuir na igreja, ajudar a obra do Senhor, vai ter sobrar mais. Então, por mais que não seja pecado, obedeça. Porque senão tudo e qualquer coisa que você fizer depois é oferta de Caim. Deus não vai receber. Porque você está indo contra uma palavra que a autoridade que foi constituída por Deus falou para te exercer. E se tu mudar de igreja, gente, é essa questão que eu quero dizer para vocês. Você também vai sofrer. Ah, mas por que, Marta? Porque Deus está vendo que tu trocou de igreja só por conta dessas questões. Que daí tu não quis obedecer. Então, olha só, vou repetir aqui, ó. A obediência é melhor do que sacrifício e a submissão do coração, mais do que a gordura de carneiros. Então a submissão do teu coração, a voz daquele que está acima de ti, né, para te guiar, para te ensinar aqui na terra, para te ajudar, para te auxiliar. Se você ir contra e sair dali só por não querer ouvir a voz, Deus vai estar vendo, o pecado vai te acompanhar. O pecado da rebeldia vai te acompanhar. Então, né, você não está sendo submisso de coração. Você não quer se dobrar, você não quer se curvar. Então, sempre aonde você for, o pecado vai te acompanhar. E nesse local também vai ter coisas que de repente você vai ouvir e não vai querer. Por isso que tem cristão até hoje pulando de galho em galho. Vai numa, aí o pastor fala uma coisa que não gosta, vai para outra. Daqui um pouco na outra acontece alguma coisa que não gosta, vai para outra. E tem também aqueles que dizem assim, ó, não, por isso que eu já me afastei. Os chamados desigrejados, né? Os membros, vamos botar entre aspas, os membros fora do corpo. Vale lembrar que, né? Olha só que lindo isso que Deus me ensinou há pouco tempo, que eu dizia, eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Porque a igreja é o corpo. A igreja, né, vou usar eu mesmo aqui, ó. Fazer conta que essa cabeça aqui é Cristo. E a igreja é o meu corpo inteiro. Então, quer dizer, né, eu posso ser esse membro aqui. Vamos colocar que eu seja esse membro aqui. Se eu sair da igreja, eu estarei cortada, desligada. Eu vou sair, né? Fazer conta que daí eu tirei o meu dedo aqui. Eu saí, me desmembrei. Sou desigrejada agora. Então esse membro aqui, fora do corpo, ele vai ser igreja? Não. Porque a igreja está unida com o corpo. A igreja não sou eu sozinha, porque eu sou apenas um membro, eu sou esse dedo aqui. Só usando como exemplo, porque eu poderia dizer que eu sou o olho, que eu sou o ouvido, que eu sou a mão, que eu sou o pé.
mas vou colocar que eu sou esse dedo aqui. Então, se eu tô fora, desigrejada, que eu saí porque eu me rebelei, eu não sou mais igreja. E um membro fora do corpo, se eu tirar esse dedo aqui, vocês sabem que esse dedo vai apodrecer, vai gangrenar, vai morrer, vai apodrecer. Então, só o que me resta é enterrar, porque está morto, está sepultado. Por isso que dizem que o mundo jaz no maligno, porque ele está fora do corpo. Tem pessoas fora do corpo. Agora, no momento que eu, estou congregando, faço parte desse corpo, aí sim, a igreja somos nós, eu e você, e todos aqueles que fazem parte. Então, nós precisamos ter essa consciência. Não vai adiantar você dizer, eu saí do sistema, eu sirvo a Deus do meu jeito. Membro retirado do corpo está morto, apodrecido. Não tem mais nem a cabeça, porque a cabeça é Cristo e você deixou, não quer obedecer. E por isso que eu volto a dizer, tudo se resume, todas essas questões se resumem numa só palavra: desobediência. E como as pessoas que são rebeldes, que são obstinadas, não querem se curvar, como elas sofrem. E a gente vê tudo isso. E a gente fala, mas não querem se curvar. Não, lá eu não vou. Lá está mais errado, lá dentro fazem mais coisa errada do que aqui fora. Aqui fora, gente, a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, está sepultado, está adormecido, cego, mente cauterizada. Então, cuidado com essas questões, porque o mundo está cheio de coisas erradas e nem por isso você sai do mundo. Então, por que você quer só obedecer em partes, mas não quer obedecer essa outra parte? Por que você quer só obedecer presidente, você obedece os governadores, você obedece os prefeitos, você obedece os juízes, você obedece os delegados, a polícia, todos que exercem autoridade sobre, as leis que regem uma nação? Você obedece. Mas e por que você não quer obedecer esse lado aqui, os líderes religiosos, o sacerdócio real que Deus constituiu sobre nós, que até é maior que esses aqui? Por que vocês não querem obedecer? Por quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então depois vocês podem fazer e acontecer. Querendo, Senhor, olha, eu estou oferecendo, eu estou ofertando isso para ti. Ele não aceita. Porque Deus não quer esse tipo de coisa. Deus quer a obediência total à sua palavra. Que vocês obedeçam às classes hierárquicas que ele ergueu aqui. Seja num sentido ou no outro, até mesmo porque, como eu falei para vocês, essas duas elas deveriam sempre andar juntas. Para quê? Por quê? Porque, só vai bem uma nação, a materialidade, essas coisas que regem uma nação, só vai bem se eles ouvirem a voz de Deus. Se eles ouvirem a voz de Deus. Então a materialidade, a coisa física, ela só vai ter saúde, ter vida, ter realmente, Por isso que quando um justo governa, o povo se alegra. Por quê? Porque se ela ouviu o lado espiritual. Ouviu o lado espiritual. É o espiritual que movimenta isso. É o espiritual. Mas não. Por isso que às vezes tem pessoas que dizem assim, Marta, mas eu acho que fulano foi para o céu, porque ele era uma pessoa justa. Ele nunca fez mal para ninguém, ele pagava as contas, ela pagava as contas em dia, excelente pessoa, fez muitas obras de caridade. Eu não acredito que ela tenha ido para o inferno. Gente, mas tem que ver se, olha só, eu até mesmo poderia falar isso de saúde, de pessoas que estavam ali no meio. No entanto, não vai adiantar só obedecer um lado, mas não obedecer o outro, que é o principal, não querer se submeter.
essas autoridades que Deus constituiu, né, para que esse mundo material andasse através do espiritual, não querem obedecer, mas querem morar no céu. Aí vão chegar lá fazendo o quê? Querendo mandar e desmandar nos anjos, nos querubins, nos serafins, e ainda de repente passando sobre a autoridade de Deus. Seriam os próximos Satanás no céu. Então por isso que não vai entrar, gente. O rebelde não entra no céu. O insubmisso não entra no céu. Então tem que obedecer a palavra na totalidade. É essa questão que eu quero dizer para vocês. É essa palavra que eu quero entregar a vocês. Obedeçam. É melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes eu olho pessoas dizendo isso, pessoas que estão totalmente fora das doutrinas, fora dessa doutrina. É por isso que diz aqui, olha só, aqui estão eloquentes metáforas sobre certos tipos de vírus que penetram e permanecem corroendo e destruindo a sã doutrina das igrejas cristãs em todo o mundo. Ainda hoje se ouvem balidos e mugidos estranhos no meio do povo de Deus. Eles invadem nossos arraiais na forma de modismo, princípios bíblicos paganizados, liberalismos, humanismos e formas de lazer e prazer mundanos associados à vida consagrada à palavra do corpo de Cristo. Por isso que eu sou contra até mesmo muitas coisas que as pessoas querem colocar para dentro das igrejas. Porque são exatamente esses anátemas que Deus tinha mandado destruir, que ele não aceitava por conta que ele sabia muito bem até mesmo daqueles animais, aquelas ovelhas, para quem que aqueles, amalequitas, o que eles faziam com aqueles gados? Ofereciam muitas vezes a deuses, a ídolos. E o que Saul fez foi lá e trouxe para o meio do povo. E assim, muitos estão levando coisas, imitando o mundo, levando condutas errôneas, de mundanismo, modismo e tudo, liberalismo, humanismo, que hoje mesmo, tem pessoas que dizem que, não pode corrigir, não pode isso, que tem que ser humano, humanismo. E aí, vai essas coisas lá para dentro das igrejas, ninguém obedece mais ninguém, cada um age como se realmente, como diz no livro de Juízes, cada um segue os seus próprios pensamentos, passam até mesmo por cima das autoridades dos pastores. Gente, por favor, eu falo muitas vezes de pastores, líderes religiosos, esses que não obedecem a palavra, mas ainda tem no nosso meio pessoas que fazem, apesar de que, eu sempre oriento vocês que eles são humanos. Eles são seres humanos e eles também estão sujeitos a algo, a alguma coisa, mas cabe a nós ajudá-los também, Não ser essas pessoas como Saul que vai levar ali para dentro esses bois, essas ovelhas que são anátemas, considerados, malditos para Deus, e a gente levar tudo ali para dentro, não ajudar os pastores da gente. Eu não faço isso. Eu não faço não. Eu posso até, eu estou em falta. Não nego. Mas eu peço perdão a Deus e peço perdão já publicamente ao meu pastor. Porque às vezes, eu desço para Jaguari, não fico aqui. Como meu marido dá aula de segunda a sexta-feira, chega no sábado e no domingo, às vezes ele quer descansar. Então, às vezes a gente, não tem como ir em seguida nos cultos. Mas vocês não podem também assim, vou te imitar. Não façam isso. Podem ir na igreja? Vocês que são o casal, estão na comunhão da igreja, não percam cultos. Vão, ouvem a palavra, vão aprender. Mas eu, graças a Deus, eu não caio, como eu disse para vocês, porque eu estou sempre aqui, Eu estou sempre estudando. Mas eu sei que eu também tenho que ir, eu tenho que congregar com meus irmãos. A palavra diz, não deixeis de congregar como é feitio de alguns. E eu não quero fazer que nem o feitio desses alguns. Eu não quero, eu preciso ir. Então, gente, façam um esforço, vão congregar, não adianta você se rebelar. Porque lá dentro diz, não adianta.
Sempre vai ter. A palavra diz aqui, a palavra diz, tá? Que lá, né, vai ter joio, vai ter vasos de desonra, vai ter os bodes. Infelizmente vai ter. Lógico que a gente não deve, né, ficar assim no meio deles. Nós temos que confrontar, né, com amor, com equilíbrio, autoridade, mas nós temos que confrontar. Mas a gente sabe que sempre vai permanecer alguns, né? Sempre vai ficar. Então, o que vão fazer? Vão deixar de congregar por conta disso? Vocês saem do mundo por conta da maldade do mundo? Não. Então obedeçam, gente. Obedeçam nas duas áreas, tá? Naqueles que Deus instituiu para reger uma nação, no sentido físico, no sentido material, para haver ordem, né, na nação, obedeçam também esse lado aqui. Que mais uma vez eu vou repetir, quer vocês queiram aceitar ou não, ainda na classe hierárquica é maior que esses aqui. É. Então obedeçam, gente. É por isso que vem aí muitas coisas para vocês e vocês não sabem por quê. Aí quando a gente diz falta Deus, quer dizer, falta obediência na totalidade, é isso que quer dizer quando a gente diz falta Deus. Falta obediência na totalidade. Aí as pessoas não concordam. Não é isso. Ai, Marta, tu fala isso. Falta Deus. Falta Deus sim, como eu usei o exemplo da garrafa ontem, ó. Aí uma pessoa que está em falta de Deus, tu pode até dizer que conhece. Ah, não, mas eu conheço. Ah, mas eu obedeço em partes, né? Obedeço em partes. Tá, mas e as outras partes? Para se encher de Deus, para se encher da presença do Espírito Santo. Falta Deus. Só lamento. Aceita que dói menos. Falta Deus. Falta Deus. Está só cumprindo a palavra em partes, como Saul. Mas e a outra parte? Aí, nessa parte que falta de obediência, vai vindo só coisas ruins. E aí acaba no fracasso que acabou Saul. Exemplo aqui explícito. E o mais claro para vocês aqui, o mais conhecido, eu trouxe para vocês, até mesmo porque essa palavra, né, é melhor obedecer que sacrificar, está exatamente nesse relato entre Samuel e Saul. Então qualquer um diria assim, ó, qualquer um poderia, né, eu mesmo, vamos supor que eu existisse naquela época de Samuel, eu ia conversar com Samuel, para mim Samuel era um homem. Aí eu poderia até dizer assim também, ah, eu não vou ouvir esse homem aí. Eu vou obedecer a Deus. Tá, mas se ele está ali enviado por Deus, então eu estaria obedecendo quem, afinal? Se eu estou desconsiderando alguém que Deus colocou acima de mim, para que eu aprendesse aqui a obedecer, a submissão. Porque lá é assim, eu vou ter que obedecer a ele lá. Então, se não quer obedecer aqui, muito menos lá. Então, entendam essas coisas, gente. Entendam. Porque depois não vai adiantar vocês dizerem, ah, eu não sei por que, ai, mas eu conheço a Deus. Vou pegar mais uma vez a garrafa, que eu já ouvi isso. Pessoas, ah, eu não sei por que mesmo dentro da igreja, às vezes acontece até isso, de dentro da igreja. Ah, eu não sei por que mesmo dentro da igreja eu conheço a palavra, tudo, mas tô com ansiedade, tô com depressão. Mas essa parte aqui. Porque não adianta também só estar lá dentro, mas não obedecer. Não adianta só dizer que está lá dentro e não obedecer. Está sendo rebelde? Está sendo insubmisso? Não vai adiantar. E isso são sentimentos, né? A arrogância, olha só. Porque a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Se você é arrogante a esse ponto, tem esses sentimentos dentro de ti, arrogante, que não obedece nada nem ninguém, tá lá porque, né, eu tô aqui porque ninguém me proíbe, porque eu vou servir a Deus assim, aqui dentro do meu jeito, ninguém vai me mandar. Só lamento. Tá sendo idólatra porque está, né, fazendo que nem muitos lá do mundo, agindo como tal qual eles, erguendo ídolos, os seus próprios ídolos.
Saul não levantou uma imagem dele mesmo, um monumento dele mesmo para adorar? É assim que as pessoas estão dentro da igreja, aí adorando os seus próprios sentimentos, os seus próprios pensamentos, aquilo que eles acham correto. E aí Deus o livre alguém dizer algo, alguma coisa. Não, eu que tô certa. Vai desafiando assim a Deus, as autoridades que ele constituiu, dentro das igrejas, dentro das nações, dentro da tua casa. Vai se tornando insubmisso para você ver o que você traz sobre si mesmo. Condenação. E essa condenação, gente, vale lembrar mais uma vez, né? Que a morte, o mal e a maldição. A rebeldia está aqui. Os sentimentos ruins estão aqui. A inveja, a falta de perdão, a arrogância, a soberba, a ganância, está aqui. Não está aqui do lado da vida, da bênção e das coisas boas, do bem. Não, está aqui. Só existem dois caminhos. O do bem e do mal. O da vida e da morte. Não existe meio termo. Não adianta você dizer, não, eu não sou nem uma coisa nem outra. Não, então você é desse aqui. Você é desse, você está aqui. Os que estão em cima do muro estão aqui ainda. Os que não querem se submeter estão aqui. Da maldição. E a maldição, gente, vem coisas horrendas sobre as pessoas. Elas sofrem. Não quero mais me alongar, mas é exatamente isso que eu digo para vocês. Eu tenho visto pessoas sofrendo horrores. E quando você vai ver, você vai falar com elas, porque eu sempre tento ver, né, falar, conversar com as pessoas para ver qual é a raiz do problema. Que não adianta eu só orar pelas pessoas, mas eu não saber o que está ocasionando aquelas dores, aquelas feridas, aqueles problemas. E quando a gente fala, aí quando elas vão falando, aí você vai ver que é só porque elas não querem se curvar aos líderes religiosos. É Saul não querendo se dobrar a Samuel. Só isso. Falta de obediência, rebeldia, trazendo condenação sobre si mesmos. Sofrem. E às vezes, como eu disse para vocês, não adianta estar ali. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que tem pessoas, às vezes, dizem assim, ó, Marta, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu conheço a Deus, mas eu tô com depressão de novo, tô com isso, tô com aquilo, né? Não sinto alegria, não sinto prazer em viver. Aí a gente vai conversando para ver, né? Como eu disse, eu gosto de ver a raiz do problema. Aí você vai ver que aquela pessoa, na verdade, ela está deixando de fazer. Porque a palavra, vamos repetir mais uma vez, a palavra diz assim, ó, que quem sabe que deve fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. Então as pessoas às vezes têm um dom maravilhoso. Eu conheço pessoas que têm unção para cantar, gente, só usando isso como um exemplo, mas elas não querem. Eu não quero. Eu tenho vergonha. Eu sou muito tímida. Não, mas eu não sei por que eu tô assim. Tá aí. Porque Deus te ungiu para te evangelizar através do louvor. Aí tu não quer. Tu não quer fazer o bem para as pessoas através desse dom que Deus te deu. Não quer. Porque é tímida, coloca 1001 desculpa. Aí não tem. A pessoa não consegue ser feliz enquanto ela não realizar a sua missão. Ela não consegue. Aí ela está cometendo pecado. Porque ela sabe que deve fazer o bem, mas não está fazendo. Ela sabe que deve evangelizar, ganhar almas através do louvor, mas ela não quer. Então não tem como uma pessoa ser feliz. Não tem como ela, né, preencher esse vazio. Vai sempre faltar Deus na vida. E tem que ter plenitude. Plenitude. Cheia do Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor. Então eu deixo esse recado aí para vocês, tá? Existe hierarquias, sim, quer vocês queiram aceitar ou não. E é Deus que institui tanto uns como os outros.
Por quê? Porque se ambos andassem assim, tudo e qualquer coisa, tá? Os resultados na vida humana, no sentido físico, no sentido financeiro, na matéria da coisa, é o resultado de uma vida com Deus. Ah, Marta, mas por que tem pessoas cruéis, ruins, ambiciosas, que são podres de rica? Mas a palavra diz que, né, até o iníquo, o ímpio, né, está aguardando o dia do juízo, foi feito para o dia do juízo. Então calma, que o que é dele ele vai ter. Se ele usufruiu disso por, né, passando em cima dos outros, fazendo de modo obscuro, vai chegar o dia dele. Então nada fica impune aos olhos do Senhor. Mas agora, para essas coisas andar, o reinado, o presidencialismo, governador, toda essa gente, para dirigir bem, para dar bons resultados, elas têm que ouvir a voz do Senhor através desses sacerdócios, desses líderes que ele instituiu. Mas é assim? Não. A maioria não é assim. Algum que outro, mas cada vez mais raro. Porque eles querem agir por conta própria. Achar que pelos seus próprios achismos. Já não tem aí, né, pessoas desse lado aqui, como eu disse para vocês, de presidentes e governadores, colocando leis aí contra a palavra do Senhor? Vocês acham que daí isso vai ter bom resultado? Não. Se eles fossem consultar os líderes religiosos, os sacerdotes que Deus instituiu como autoridades maiores sobre eles, se eles fossem perguntar, será que é da vontade de Deus a gente fazer essas leis? E se o sacerdócio, né, da nossa atualidade dissesse não, porque está aqui, está aqui, não fazem isso, e eles obedecessem, só glória. Ia vir castigo, ia vir juízo, por quê? Se estão fazendo, se estão andando em comunhão com o outro. Só que não se tem isso. Porque as pessoas não entendem isso. Nem do maior ao menor. Ninguém entende. Os sacerdócios muitas vezes não entendem os seus papéis. Os que regem a nação, que deveriam ser pautados na palavra do Senhor, não obedecem. E assim vai indo, até chegar a nós dentro do nosso lar. Que muitas vezes os filhos se rebelam contra os pais, a mulher contra o esposo, e já não obedece a autoridade nenhuma, passam em cima de todo mundo. Aí tá essa anarquia aí. Não é mais hierarquia, é anarquia. E aí vocês acham que isso vai cheirar bem diante das narinas do Senhor? Não. E ontem eu repeti, né? Teve uma mulher que ela sempre profetiza e aquilo acontece, né? E colocaram em cima de um vídeo dela, dizendo assim, nova profecia da missionária fulana de tal. Nova profecia. E Deus falou fortemente comigo. Deixa eu achar, vamos ver se eu acho aqui para vocês. Olha a palavra que ele me falou, né? Porque eles colocaram, lógico que não foi culpa, eu acredito, da irmã, né? Mas eles colocaram nova profecia. Só que Deus falou fortemente comigo, dizendo assim: o que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Então, não existe nova profecia. Apenas nós repetimos o que outrora já foi dito, porque tudo já foi revelado, tudo já foi nos dito. E por que isso? Por que as profecias se repetem? Não há nada novo debaixo do sol. Olha só, será que há algo do qual você possa dizer, de fato isso é absolutamente inédito? Não. E por quê? Porque o pecado do povo continua sendo o mesmo. Idólatras, corruptos, arrogantes, gananciosos, mentirosos, ladrões, homicidas, adúlteros. O pecado continua o mesmo. Então não existe novas profecias para essa gente.
São as mesmas profecias que foram dadas para os profetas do passado. Arrependei-vos. Caso contrário, se vocês não se arrepender, vem a ira do Senhor. A mão dele vem sobre nós. E vocês colhem as consequências. Porque não há como o homem plantar, né, uva e colher figo. Não há como ele plantar vento e colher bonança. Não, quem planta vento colhe tempestade. Tudo que o homem semear, ele também vai colher. Então, se eles são ladrões, homicidas, mentirosos, corruptos, gananciosos, adúlteros, infiéis, traidores, o que vai acontecer? Eles vão colher coisas boas? Eles vão colher tempo de paz? Não. São guerras, fomes, terremotos, pestilências, doenças epidêmicas. É isso aí que vai vir. Então não existem novas profecias. São coisas que profetas do passado já profetizaram, porque, né, não há nada, né, de novo debaixo do sol. Então Deus falou fortemente comigo a respeito dessa palavra. Não é nova. Tudo vai acontecer conforme os profetas da antiguidade falaram, porque o pecado das pessoas continua sendo o mesmo. O pecado continua sendo o mesmo. Então hoje tudo que eu falar, a Marta aqui falar para vocês, não há nada de novidade. Não há nada de novo. Está aqui. Está tudo na palavra. Então, é essa palavra que eu tenho a dizer para vocês. Voltem-se a esse Deus e a cumprir a palavra na totalidade, tanto de um lado quanto do outro. Porque não vai adiantar vocês só obedecerem às normas, às regras estabelecidas pelos homens, né, que muitas vezes até mesmo fazem leis contra Deus. Não vai adiantar vocês só obedecerem eles, mas não querem obedecer aqui, que ainda é uma classe maior na hierarquia, que são os sacerdócios, os líderes religiosos, os profetas, os anciões, chamados de anciões da época, né, e os sacerdotes. Não vai adiantar. Vocês vão ser rebeldes. Vocês vão ser justos só diante dos olhos dos homens, porque pagam o imposto certinho, porque não roubam ninguém, porque fazem tudo. Aí vocês vão ser justos diante dos olhos dos homens, mas não diante dos olhos de Deus, porque não querem se submeter a esses líderes religiosos, não querem congregar, não querem ir, né, nas igrejas, não querem se batizar, não querem obedecer. E outros ainda vão e ainda levam para dentro da igreja esses, né, bois e ovelhas que são consagrados, são anátemas para o Senhor. Aí levam lá para dentro esse tipo de coisa lá, né? Não. Eu sou uma que eu não faço isso, eu não levo. É errado, é errado. Não tem que levar mundanismo, modismo, paganismo, nada dessas coisas lá para dentro. É anátema, Deus não gosta, Deus não se agrada, porque é costume deles fazer essas práticas. Então deixa lá fora, eu deixo lá fora. Eu não levo para dentro da minha igreja, eu não me rebelo, não. Eu obedeço. E tudo que ainda está fora de mim, eu sempre peço, Senhor, fala comigo pela palavra. Fala, me conserta, me corrige. Porque eu quero ser realmente uma serva tua, que o Senhor olhe daí dos altos céus e sinta prazer, e tudo aquilo que eu fizer, o Senhor faça assim, ó. Ai, que aroma suave e agradável. Eu quero isso. Então, aprendam com essa palavra, ok, irmãos? É os ensinamentos hoje em relação à palavra de Deus, que é melhor obedecer, tá? Obedecer, ter um coração submisso, né? Às hierarquias que Deus instituiu sobre nós, sabermos, tá? Até inclusive eu ia trazer uma palavra aqui sobre o centurião, né? Que queria que Jesus curasse o servo dele. E Jesus, ele falou que não tinha fé maior do que aquele homem. E por quê? O centurião falou sobre isso, gente. Ele disse assim, ó, que ele também se submetia que tinha pessoas que ele dizia, ó, vai aqui, a pessoa ia. Ele dizia, vai lá, o outro ia. Mas ele também sabia que ele também tinha que obedecer a ordens.
que assim como na classe de hierarquia ele era maioral, porque ele era, né, um carcereiro romano, centurião romano. Ele tinha servos que ele mandava e faziam o que ele mandava, mas ele também sabia que acima dele tinha outro, e ele obedecia. E em Jesus ele reconheceu que Jesus estava acima dele. Então bastava Jesus dizer uma palavra para ele obedecer. Mas só que, infelizmente, aqui muitos de nós não têm essa fé. Porque Jesus admirou e disse que nem na nação de Israel não se viu uma pessoa com a fé desse homem. E eu não compreendia. E era exatamente nessa questão, porque ele obedecia hierarquias e reconheceu em Jesus a sua soberania sobre ele. Mas tem muitos que não. Em parte nenhuma, eles reconhecem de nada nem de ninguém. Eles são arrogantes. Então cuidado, gente, ok? Que a arrogância é brava, hein? É cruel, a rebeldia é cruel. Então é essa palavra que eu tenho para vocês. E quero levar, né, todos vocês em oração assim. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho mais uma vez, Pai, te agradecer por esses ensinamentos, pela tua palavra, por essa compreensão da palavra, Pai. E assim como o Senhor está me dando dia após dia a compreensão dessa tua palavra, para que eu não seja mais rebelde, obstinada, de dura cerviz, vai ensinando também, Pai, todas as pessoas que me ouviram ou ainda me ouvirão, Pai, que elas saibam compreender essa palavra e saber que elas têm que andar em obediência total à tua palavra. Não adianta obedecerem só em partes, mas tem que obedecer na totalidade, Pai, em todas as áreas. Pai, eu lhe peço dessa compreensão para eles. Eu lhe peço, Senhor, e continue, Pai, colocando sede e fome, Pai, da palavra, dos teus ensinamentos, que eles saibam compreender e não apenas passar os olhos pelas tuas escrituras, mas compreender aquilo que estão lendo e colocar em prática em suas vidas. Eu lhe peço, Pai, e assim eu sei que o Senhor vai encaminhando eles dentro do propósito que o Senhor tem sobre cada um dessas vidas, para que nunca lhes falte o Senhor na vida deles, mas que eles tenham em abundância, que eles estejam sempre cheios do teu Espírito Santo, que a palavra, que é o seu Filho Jesus Cristo, esteja implantado, enraizado em seus corações, que independente da circunstância que eles atravessem, mas que eles não neguem a fé, essa fé de obedecer fielmente a tua palavra. Pai, eu entrego agora essas palavras já te agradecendo e também essa oração em prol dessas pessoas que escutaram. Dê sabedoria, dê entendimento, transforme esses odres velhos em odres novos, capazes de suportarem esse vinho novo dentro deles. Pai, eu lhe peço, e desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então, eu entrego essas palavras em nome de Jesus, crendo que vocês entenderam. Então, se posicionem como parte de um todo, como parte desse corpo, obedecendo a palavra de Deus na totalidade, sabendo sim que foi Ele que constituiu autoridades sobre nós, em todas as áreas, em todos os sentidos, até mesmo dentro do nosso lar, da nossa casa, e nós temos que obedecer. Caso contrário, qualquer outra coisa que nós fizermos, Ele não vai receber, porque nós estaremos sendo rebeldes, arrogantes, insubmissos. Então aprendam com a palavra. Amém? E o nome de Deus vai sendo glorificado através das nossas ações. Um grande abraço a todos e até a próxima live.